Irmãos, pela manhã nós falamos que hoje é o dia de Pentecostes, hoje é o dia que se comemora a descida do Espírito Santo, e a última forma do Espírito Santo abençoar a igreja, a 10ª forma que eu falei hoje pela manhã, é quando ele exalta a Cristo. Então, o Espírito Santo veio à terra, veio à igreja para exaltar a Cristo e anunciar o seu nome. E nós vamos fazer isso agora. Na semana passada, nós vimos quando Jesus, reunido com seus discípulos, disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós falamos um pouco sobre Cristo nos reconhecer como amigos e dizer que nos ama como ninguém nunca amou. E nós vamos ver mais um pouco sobre esse amor pela intensidade do sofrimento que ele passou. Foi difícil para Cristo suportar a cruz? Foi difícil? Existe um texto bíblico, porque os evangelhos eles mostram para a gente o que aconteceu por fora, ali naquele momento do Calvário. Mas existe um texto bíblico que mostra o que aconteceu dentro do coração e da mente do Salvador quando ele estava sendo crucificado. E é uma coisa impressionante porque é um texto que foi escrito 1000 anos antes da crucificação. Eu não sei se você sabe, mas uma das provas contundentes de que a Bíblia é a palavra de Deus se chama profecia. As profecias da Bíblia não são como as profecias de Nostradamus, por exemplo, que são poemas vagos a respeito de não sei o que vai acontecer não sei quando, não sei onde. Mas as profecias bíblicas, elas são precisas. E você vai ver o que aconteceu com Cristo na cruz, o que ele disse, o que ele pensava, o que ele sentia, 1000 anos antes do evento. E isso está registrado no Salmo 22, abra lá. Salmo de número 22, fica com ele aberto, pois nós vamos basear a mensagem hoje nesse salmo. Um salmo, irmãos, infelizmente pouco conhecido. Muita gente conhece o Salmo 23, muita gente conhece o Salmo 91, pouquíssima gente conhece o Salmo 22. E ele é impressionante. Nós vamos ver que do verso 1 a 21, o salmista, que é Davi, Davi, que poderia estar falando parcialmente dos seus sofrimentos e aflições, porém, a maior parte das coisas que estão escritas aqui, Davi não passou por elas. Então, já é reconhecido, tanto pelo Novo Testamento, quanto pela história da igreja, da interpretação, que esse Salmo 22 fala a respeito do Messias. O título mesmo diz: o Messias sofre, mas triunfa. Então nós vamos ver do verso 1 ao 21 a dor do Salvador. A dor do Salvador. E do verso 22 ao 31 nós vamos ver a vitória do Salvador. Então vejamos aqui do verso 1 e 2 o brado de desamparo. Veja o verso 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas ou te afastas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Irmãos, vocês sabem muito bem que o Senhor Jesus citou esse versículo na Bíblia. Quando ele citou esse versículo na Bíblia, ele estava procurando mostrar para o seu povo que esse salmo fala dele. E estava demonstrando o que ele estava passando.
quando ele fala Deus meu, é a primeira e única vez na Bíblia em que Cristo não fala Pai. Não fala Pai, fala Deus meu. Porque naquele momento ele não estava se sentindo como filho. Naquele exato momento ele estava sendo tratado como o maior de todos os pecadores, como representante dos pecadores, como alguém amaldiçoado. Ele estava desamparado. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho incrível como existem autores que, lendo essa frase, têm coragem de dizer que Cristo não estava desamparado. Quando ele mesmo diz: por que me desamparaste? Ele foi desamparado. Como diz o hino 403, ele foi desamparado para termos proteção, e por nós se fez pecado, para dar-nos retidão. Ele foi desamparado, o Pai teve que desampará-lo e puni-lo para a nossa salvação. Então ele estava ali praticamente sozinho, e ele fala assim: por que te afastas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite não tenho sossego. De dia e de noite, né? É engraçado que na cruz fez de dia e de noite, de dia de 9 às 12, de noite de 12 às 15, fez-se trevas, ficou tudo escuro. E ele está falando: Senhor, por que eu estou te procurando, eu estou buscando o Senhor, e o Senhor não me responde? Ele estava numa aflição muito grande, e quando ele fala: por que me desamparaste, por que não me respondes? Ele não estava dizendo que ele não sabia por quê. Ele sabia por quê. Só que a aflição era muito grande. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: por que eu? Por que comigo? E o Senhor está aqui dizendo esse porquê, mas ele sabia, porque ele veio a essa terra para dar a sua vida em resgate pelos nossos pecados. Ele sabia que ele seria punido na cruz, que ele levaria sobre ele os nossos pecados. Ele sabia, mas estava ruim demais. Naquele momento ele sentiu a separação do seu pai. O único momento em toda a história, ele sentiu a separação. O pai separou-se do filho, o pai deixou o seu filho ali para sofrer pelos nossos pecados. Nós vemos nessa dor que o Senhor busca forças ao meditar na fidelidade de Deus com os pais, os patriarcas. A gente aprende, irmão, até como a gente pode lidar com o nosso sofrimento. Ele se sentia desamparado e ele bradava, buscava. Por quê? Agora ele vai buscar forças ao pensar, ao meditar na fidelidade de Deus com os patriarcas. Veja o verso 3. Porém, tu és santo. Quer dizer, o Senhor está dizendo: embora o Senhor não me responda agora, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Quer dizer, o Senhor, na sua dor, na sua aflição, ele apela para a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó e todo o povo de Israel, que o buscou e o Senhor o respondeu. É interessante, irmão, que a Bíblia fala que Deus jamais, ele promete, em alguns textos: não te deixarei, nem te desampararei. Já viu esse texto? Só que ele deixou e desamparou o seu filho, para que a gente possa não ser desamparado e abandonado por Deus. Você vê, o Senhor Jesus sofreu algo que nós nunca sofremos. Deus nunca desamparou o seu filho, mas o seu amado filho, ele desamparou na cruz. Ele se fez pecado para que fôssemos justos. Ele foi punido para que fôssemos absolvidos.
Ele levou a nossa morte para que recebêssemos a sua vida. Então ele vai, busca aqui, você imagina a mente do Senhor lá naquela cruz, padecendo o castigo e orando, só que não em voz alta, orando na sua mente. Isso aqui é o que ele está falando na cruz. Então ele está orando e pedindo ao Senhor que o ajude, como ajudou os seus servos no passado. Agora nós vemos o verso 6 a 8, que ele entra numa autodepreciação por causa da zombaria. Olha o verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, essa palavra quer dizer humilhação ou vergonha, dos homens, ou zombaria, e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, quer dizer, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Esse versículo 8, ele repete as exatas palavras que os seus inimigos disseram para ele, lá na cruz do Calvário. Veja, irmão, ele estava se considerando naquela situação como um verme, porque assim estavam tratando ele. Quando as pessoas, isso acontece com a gente desde que a gente é criança. Quando as pessoas começam a zombar da gente, a gente começa a absorver aquilo e achar que é verdade mesmo. A gente começa a ter complexos, nos sentir inferior. E o Senhor, no meio da sua tentação, da sua aflição ali, teve uma hora que ele se sentiu como um lixo, porque, literalmente, todas as pessoas, exceto Maria e João, e duas outras Marias, exceto elas, todos estavam zombando dele na cruz. As pessoas que passavam, os sacerdotes, os líderes, o povo em geral, os romanos que o executavam e até os criminosos, os ladrões, todos zombaram dele. Você tem que entender que o Senhor Jesus, a alma humana dele era sensível, por ele ser puro. Ele era extremamente sensível à maldade. Então aquilo feria muito ele, porque ele amava aquelas pessoas. Você já experimentou, quando você ama alguém, você leva uma patada de volta? O Senhor estava levando uma sequência de patadas de todo Israel e dos romanos, pessoas que ele amava. Aquilo era muito duro para ele. E, portanto, ele se sente como um verme desprezado. Aqui fala sobre a zombaria que ele sofreu. Mas ele continua no verso 9 e 10, e agora ele novamente apela para a fidelidade divina, agora para com ele próprio. Na primeira vez ele falou dos patriarcas, agora ele vai falar dele próprio. E essa é uma coisa interessante, que o verso 9 e 10 é um texto que é muito usado no nascimento de alguma criança, no aniversário. Olha só: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Nós falamos sobre isso em datas comemorativas, mas nós temos que interpretar isso de maneira certa. O Senhor, o Filho, está falando aqui do Pai, que não só concebeu o Filho através do Espírito Santo de uma maneira miraculosa, colocando ali o Filho de Deus no ventre de Maria, mas ele também estava ali no parto. E, meus irmãos, não vou entrar em detalhes, é lógico, mas lembre-se que Maria era virgem. Imagina um parto desse, não tinha cesariana, e ela era virgem. Como é que ela vai dar à luz uma criança? Então o Senhor, ele diz aqui, foi o Senhor que me tirou do ventre, eu fui lançado da minha madre pelo Senhor, e tu me preservaste, ainda estando no seio da minha mãe. Lembra de Mateus, capítulo 2, onde fala que Herodes queria matar o Senhor, aí Deus falou para ele ir para o Egito, e depois ele retornou. Quem preservou o Filho de Deus? O Pai, desde que ele era um bebê.
Você já imaginou a aposta que Deus fez, o investimento que Deus fez, quando Ele manda seu filho como um bebê? Se aquele bebê morre, já era. Se Jesus, quando bebê ou quando criança morresse, ninguém seria salvo. Então foi o pai que cuidou dele todo o seu crescimento, desde do seu nascimento, da sua infância, e ele fala assim, ó, tu és o Deus, o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Nenhum ser humano pode falar isso. Nenhum ser humano pode falar isso. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Sabe o que isso significa? Que a pessoa seria serva de Deus desde o momento que nasceu. Isso não existe. A gente se torna servo de Deus pela regeneração, não pela geração. Ninguém se torna servo de Deus por nascimento. Filho de crente não é crente. Por isso Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Mas Jesus não. Jesus era servo de Deus desde o ventre da mãe, e quando ele nasce, ele já é servo de Deus. Nem João Batista, irmãos, que a Bíblia fala que João Batista foi movido ali pelo Espírito, quando sua mãe ficou cheia do Espírito, mas nem João Batista nasceu crente, porque não existe essa ideia de nascer cristão, tem que nascer de novo. Mas ele aqui está falando, ó, o Senhor, desde que eu nasci, desde que eu fui lançado da minha mãe, tu és o meu Deus. Então, o Senhor, irmãos, deixa eu ver se você entende, ele sabia as razões de tudo, ele não estava às escuras como Jó, por exemplo. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, não sabia por que ele estava sofrendo. Cristo sabia exatamente, só que na hora de passar, a aflição foi incomparável. Então ele estava tentando se apegar a qualquer tipo de auxílio para fortalecê-lo. E ele estava baseando, e uma coisa interessante, mesmo sofrendo tanto, ele continuava crendo no seu Deus, que ele diz no seu Pai. Então nós vemos, irmãos, no verso 11, o completo abandono que o Senhor ficou. Veja o verso 11. Não te alongues de mim, isso quer dizer, não te afaste de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Que palavra, né, irmão? Oh Deus, não te afaste, meu Pai, não te afaste. Ele já estava afastado. O Senhor estava tipo dizendo assim, não continue, volta, não me deixe aqui, volta. Ele fala, a angústia está perto, o Senhor não está perto, meu Deus não está perto, mas a angústia está perto, e não há quem me ajude. Existem algumas referências bíblicas em Isaías, em Apocalipse, que mostram para a gente que Jesus Cristo operou a salvação na cruz sozinho. Como diz o texto, só ele pisou o lagar, só ele prensou as uvas e o seu próprio sangue foi derramado, é um símbolo. Ele estava lá sozinho, ele e mais ninguém. O Pai estava lá? Estava, mas deixando ele para ser punido pelos nossos pecados, um completo abandono. Meu irmão, antes que você comece a cometer pecados aí na sua mente, e pensar assim, poxa, por que Deus fez isso? Mas Deus também, hein? É cruel, deixou seu filho lá. Deus fez isso por amor a nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor de Deus que fez ele abrir mão ali da comunhão com o seu amado Filho. Ele ama o Filho, sempre amou, e além disso ainda teve que castigá-lo. Isso porque era a única forma de eu e você termos perdão. Nenhum outro jeito há para a gente ser perdoado, senão o Filho de Deus. E ele está ali num completo abandono, e nós vamos ver agora que ele, descrevendo a sua situação, ele está cercado e esmagado. Veja o verso 12 até o 18, ele fala assim,
Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Ele está usando uma linguagem simbólica. Havia uma região chamada Bazã que tinha pastos, muitos pastos, e os touros lá eram muito fortes. Esses touros de Bazã são os israelitas que cercaram ele. Olha, me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Isso ele falando sobre os ataques e o cerco que estavam fazendo a ele. Agora, a sua situação física, verso 14: como água me derramei. Ele está dizendo aqui que ele perdeu completamente as forças. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Na hora que a pessoa era lançada sobre a cruz, muitos ossos da pessoa deslocavam, mudavam a posição, e ele tinha que ficar nessa aflição, preso à cruz. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Quer dizer, toda a força dele foi se esgotando, foi se acabando por causa da cruz. Verso 15: a minha força se secou como um caco, a língua se me pega ao paladar, isso aqui é a sede, e me puseste no pó da morte. Quer dizer, eu estou já indo para a morte, e o Senhor me colocou nessa situação. Verso 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Aqui ele já está falando dos gentios. Os gentios no Velho Testamento muitas vezes eram referidos como cães, por causa do seu comportamento selvagem. Então aqui ele está falando que os gentios, os romanos também o cercaram. Agora presta atenção no verso 16, lá no final: transpassaram-me as mãos e os pés. Irmão, isso aqui é milagre puro, porque, como eu disse, foi escrito 1000 anos antes de Cristo. A crucificação, ela foi criada bem depois disso pelos fenícios. Não havia crucificação. E o texto diz, e Davi nunca passou por isso, o texto diz que furaram as mãos e os pés dele, dizendo o quê? Que ele foi crucificado. Antes de existir crucificação. Isso é a palavra de Deus, irmão. A maravilha das maravilhas. É a palavra inspirada por Deus. Transpassaram-me as mãos e os pés. 1000 anos antes. Volto a dizer, quando não havia nenhuma espécie de execução que se fazia isso. É puro milagre isso aqui. É o Espírito Santo, como nós vimos pela manhã. O Espírito Santo falou através dos profetas. E Davi era profeta, tá? Davi era profeta, não só rei. Verso 17: poderia contar todos os meus ossos, porque os seus ossos, como eu falei, deslocados, ele estava com certeza magro e abatido, e ele pode olhar para o seu corpo e ver os seus ossos aparecendo. Verso 17: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Quer dizer, as pessoas só olhando e zombando do sofrimento do Salvador. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano é tão mau que ele mata as pessoas, mata o seu semelhante, mas antes ele quer torturar, antes de matar. E quando ele está vendo torturar, ele ainda ri e debocha. Esse é o ser humano. Está todo mundo lá olhando, está todo mundo contemplando, está todo mundo zombando. E aí, mais uma profecia vai ser lançada que os evangelistas pegam ela. Verso 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Em Lucas e em João se fala sobre isso e cita-se esse texto. Gente, olha a onisciência divina, e não só a onisciência divina, mas os decretos divinos. Ele estabeleceu esse acontecimento, autorizou e determinou
que acontecesse. 1000 anos depois, os soldados romanos, brincando e zombando também, viram a túnica do Senhor e disseram: vamos sortear. Aí eu imagino ele jogando lá os dados ou as moedas e rindo. Eu fico imaginando, é uma das cenas mais patéticas, porque imagina que essa é a cruz de Cristo. Os soldados estão aqui, ele está ali em cima, preso, torturado, morrendo para salvar os pecadores, e os soldados estão brincando, estão jogando, estão zombando, estão rindo, completamente alheios ao que estava acontecendo ali, completamente indiferentes. É exatamente o que sempre aconteceu na humanidade. Hoje você fala de Cristo aí por esse mundo afora e as pessoas zombam, escarnecem, dizem que não precisam dele, que isso é uma invenção, uma mentira e que nada disso é necessário. Zombam na cara dele e ficam lançando sortes e jogando suas próprias vidas, enquanto o Salvador está ali, atrás deles. É o que está acontecendo com a humanidade. Cercado e esmagado, essa é a situação dele. E agora nós vemos o completo desamparo por causa do castigo. Veja o verso 19. De novo ele fala: mas tu, Senhor, não te alongues de mim. 3 vezes, né? Não te afastes. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta, ou a minha vida, da força do cão. Mais uma metáfora, aqui pode-se dizer também das presas do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Unicórnio aqui, irmãos, a gente sabe que é uma figura mitológica. A melhor tradução aqui seria os próprios touros, os touros selvagens. E o texto fica melhor assim, olha: salva-me da boca do leão e dos chifres, pontas aqui é chifres, dos chifres dos touros, e no final, sim, ouve-me. Esse ouve-me aqui ficaria no final da frase, como é nas outras versões, porque esse ouve-me que vai mudar tudo, que vai tirar ele do sofrimento e vai trazer ele para a vitória. Mas, irmão, veja a situação dele. No verso 20, livra a minha alma da espada. Que espada é essa, hein? Tem autores que eu estava lendo que dizem que é a espada do governo romano, porque Romanos 13, o próprio apóstolo Paulo fala que a espada ela existe para fazer a justiça. Mas eu acredito mais nessa espada de ser não a espada da lei dos romanos, mas a espada da lei divina. Livra minha alma da espada. O Senhor naquele momento estava sendo condenado por nós. Ele estava sofrendo o castigo que a gente tinha que receber. Todo o nosso inferno, em milhões e milhões de eras futuras, estava ali, naquele momento. Por isso que o seu sofrimento foi incomparável. Os teólogos gostam de dizer que se Jesus não fosse Deus, não suportaria, não aguentaria receber toda essa punição, mas ele recebeu. Salva-me da boca do leão, salva-me, livra-me da espada. Ele estava sofrendo muito. Só que no verso 21, como eu falei, lá no final, se você trocar a sequência, a última palavra é sim. Algumas traduções dizem sim, ele me ouve. E aí nós vamos sair da dor para a vitória do Salvador. E é interessante que a vitória dele, eu não sei se você já reparou isso, ela começa antes da morte dele. Por quê? Lembra quando ele diz, está consumado? E para os tolos incrédulos, é como se o Senhor dissesse assim, acabou, já era, terminou. Nada disso, ele estava dizendo,
está realizado, eu fiz, eu consegui, está feito. Desde agora, todo aquele que puser a sua fé em mim, será completamente salvo. Ele estava dizendo aqui, eu realizei tudo que era necessário, está acabado, eu já fiz. Ele fala isso em João 17, Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer. Ele tinha tanta ousadia e coragem, um dia antes ele já falou para o Pai que tinha consumado a obra, e ele ainda ia enfrentar o Getsemane, mas ele sabia que ele ia vencer, e começa esse testemunho da sua vitória. Por exemplo, aquela outra fala de Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha aí, ele estava se sentindo, nós vimos até agora, abandonado, chamando o pai dele de Deus, Deus afastado dele, mas agora ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, estou indo para aí. Refizemos a comunhão, estamos juntos de novo, tudo isso até antes do seu coração parar, e nós vemos aqui no texto a vitória do Salvador, eu creio, ainda na cruz, verso 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos. Isso aqui tanto na cruz quanto, claro, depois da ressurreição é cabível. Te louvarei no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel. Ele está louvando, percebeu? Você nota que ele estava sofrendo horrivelmente, e agora ele está louvando e chamando o seu povo para louvar. Por que ele está louvando? Verso 24, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Quer dizer, o Senhor estava falando que o pai dele estava ali, ele não estava percebendo, mas o pai dele estava ali, estava castigando ele, mas ao mesmo tempo estava ali com ele, e que realmente as orações que ele fez, o pai estava fortalecendo o seu filho. A mesma coisa Jó, irmãos, enquanto Jó estava lá reclamando, lamentando, que não conseguia encontrar Deus, que estava abandonado, nós sabemos com certeza que Deus estava com Jó, porque senão ele não chegava no final, ele não vencia. O que eu quero dizer com isso? Que existem, como William Cooper disse, por trás da face carrancuda da providência divina, existe um sorriso celestial. Pegou essa? É linda. O poeta William Cooper escreveu uma vez, por trás da face carrancuda da providência divina, existe um sorriso celestial. O que quer dizer isso? A vida pode estar difícil, as aflições são grandes, as lutas são muitas, parece que tudo está contra você, parece que Deus está indignado com você, parece que Deus não quer você. Eu estou falando isso para os filhos de Deus, mas por trás de toda esse semblante duro da providência de Deus, Deus está lá atrás, sorrindo para você. É como aquela história, né? O sol não deixou de brilhar porque as nuvens encobriram ele. Ele está lá. Embora a situação a gente veja tudo tenebroso, mas o sol está lá. Assim também Deus está sempre ajudando e presente, e o Senhor reconhece isso. Ele diz no verso 25, o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. No 26, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Nós vemos aqui no cântico da cruz, nós vimos muita aflição e tristeza, mas agora nós vemos alegria, nós vemos vitória, nós vemos... Sabe o que eu creio que aconteceu, irmãos? Porque eu não tenho assim uma base bíblica para provar isso assim de maneira
contundente, mas o que parece que aconteceu é que de 12 às 15, quase 15, foi a hora que tudo se fez escuridão, em que o pai realmente tratou com o filho como um pecador, como se fosse um pecador, e despejou o seu castigo. Antes ele conversava, ele estava ali conversando com algumas pessoas, ali ele parou, ali ele gritou. Então eu creio que a ira de Deus foi derramada naquele horário. E para mim, uma ideia que eu tenho é que antes do seu filho realmente morrer fisicamente, que o pai teria recolhido o castigo, parado a punição, e o seu filho realmente recobrou parte da sua tranquilidade, da sua paz, da sua fé, e se encheu de alegria, e aí pôde dizer que estava tudo consumado, e que ele tinha já recebido a ira, que ele já tinha recebido o castigo, e que agora ele iria retornar para o pai. Então eu acredito que foi dessa forma. Agora, de que forma foi ou não, nós vemos no verso 22 a 26, o Senhor já com uma disposição completamente diferente, porque uma das razões que o alegravam é Hebreus 12, 2, quando diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a cruz, desprezando a afronta, foi crucificado, recebeu a cruz e desprezou a afronta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Quer dizer, a alegria dele era saber que iria nos salvar. Quando ele percebe que ele já havia recebido a ira divina e que já estava prestes a entregar o seu espírito, que ele já tinha completado a obra dele, que a aflição havia passado, ele se enche de alegria, de contentamento e de fé. E aí nós vemos, irmãos, as consequências da vitória de Cristo na cruz. As dores dele, a vitória dele e as consequências das dores e da vitória. As consequências da sua obra na cruz. Verso 27, olha a profecia. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Lembra que o Senhor uma vez falou: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso que ele está dizendo é o seguinte: todo tipo de pessoas em toda a face da terra vão ser atraídos pela minha morte e vão se converter, se converterão ao Senhor. Todos os limites da terra, em todas as nações, pessoas vão lembrar do que eu fiz, da minha crucificação, e vão se converter a mim. Ele continua: todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Em todas as gerações da história humana haverá um povo que estará adorando Jesus, aquele que foi crucificado. Todas as gerações, irmãos. Imagina, estamos em 2024. Jesus pode voltar hoje, mas Jesus pode voltar também no ano 3000. Ninguém sabe. Você já imaginou nesses 9 séculos, 900 anos de existência terrena, como é que a gente vai estar daqui a 900 anos? Imagina, como vai estar a vida? Ainda haverá planeta? Como será a tecnologia? Qual será o meio de transporte? Como será a sobrevivência? Uma coisa nós podemos estar certos: haverá um povo que adorará o Cristo crucificado. Pelos séculos dos séculos, geração em geração em geração, sempre haverá um povo que adorará aquele que deu sua vida por nós. Sempre. Ele continua, verso 28, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Ele recebeu esse reinado. 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Está vendo aqui, irmão? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão dobrar seus joelhos e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Está dizendo aqui, os grandes da terra vão adorá-lo. Os que morrem
vão se prostrar. Aqueles que não conseguem reter sua vida, e quem é que consegue, também vão. Verso 30, uma semente o servirá. Que semente é esse? Seu povo o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Já pensou? Em todas as épocas da existência humana, vai ter gente falando de Jesus. Vai ter gente conversando e contando a história do Salvador do mundo. 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ele fez o quê? Trouxe a justiça divina para as nossas vidas por meio do seu próprio sacrifício. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Eu espero que nessa noite você tenha aprendido mais um pouco das dores do Messias, das aflições de Cristo, e tenha entendido um pouco da sua mente naquela hora, do seu coração, como ele se sentia, como ele se comportava, está tudo aqui. E que você possa entender que Jesus ama tanto você, deseja tanto te salvar, que ele passou por tudo aquilo, sem que ele precisasse, sem merecer, podendo sair dali a hora que ele quisesse. Ele ofertou-se daquela maneira terrível. Ele foi punido pelo Pai, para que o Pai não puna você. Ele foi separado do Pai, para que você viva sempre com Ele. Creia em Cristo crucificado, e terás esse amor dele na sua própria vida. Irmãos, existem vários hinos, como por exemplo, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar, do Calvário monte. Sim na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. O rio representa ali a morte. Salvo. Nós somos chamados a olhar para a cruz, a meditar na cruz, a estar aos pés da cruz, sempre pensando e analisando o que Cristo fez por cada um de nós. Não despreze um amor tão grande. Receba-o enquanto você pode, enquanto você tem tempo. Creia no Senhor e seja salvo. Porque, pensa bem numa coisa, se Ele, sendo santo, puro, justo e bom, sofreu o que sofreu para levar o que a gente tinha que levar, imagina o que vão sofrer aqueles que o desprezarem, aqueles que não se entregarem a Ele, que não acreditarem nele, que não se converterem a Ele. Imagina o que eles vão sofrer. Então, meu amado, não sofra mais nesse sentido, não sofra, não seja destinado ao sofrimento eterno, mas à alegria eterna. Receba o Salvador. Se você o rejeitar, você vai estar dizendo, sabe o que a humanidade fala para Jesus quando ela diz, não preciso disso? A humanidade se comporta como aqueles zombadores, ridicularizando ele. Fez isso para quê? Que bobagem! Não preciso disso, não preciso de você, não preciso do seu sacrifício, não preciso do seu sangue, não preciso do seu amor, da sua oferta, não preciso. Imaginou pecado pior do que esse? Por isso que Jesus fala, o maior pecado que existe é não crer nele. Porque ele é tudo que a gente precisa, e o amor dele é incomparável. Que pelo Espírito de Deus, você sinta nessa noite, que Jesus está falando com você, pessoalmente, que ele está dizendo a você, eu o amo. Eu amo tanto, que dei minha vida, daquela maneira terrível, por você, para que você seja salvo. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Essa é a mensagem.